sendo vazia de si mesmo e preenchida com o alto. Carlinha, eu acredito que tenha duas coisas que a gente pode encaixar nessa sua colocação. A primeira é a parábola do filho pródigo. O que ficou na casa do pai, de certa forma, ele fez uma não escolha. Vou ficar aqui, né? Aqui tá bom, tá quentinho. Agora, vamos falar do ponto de vista prático. Vamos supor que você se recuse a escolher, seja por um fator devocional ou por covardia. O que vai acontecer? Você vai enfraquecer seus signos cardiais. A sua tendência vai ser encarnar só com um signo mutável, cada vez mais. Até você ter uma sucessão de encarnações sobre o signo de peixes, onde você será completamente vítima das circunstâncias. E as circunstâncias vão te pressionar a tomar decisões. Então você vai ter que aprender a decidir de qualquer jeito. Seja, né, porque o destino está te obrigando, seja porque você optou, né? Eu também penso no sentido de ser uma existência que não faz uso da escolha do ser essencial. Que é, o ser essencial é o que vai te tornar ligado, sincronizado com a vontade divina. Quando você amadurece no seu ser essencial, você pode tornar-se quem você é. Você chegar ao núcleo do seu ser, da sua singularidade, que mora no seu coração e que pode transcender, pode te tornar um ser criador, né? Criador. Eu acho que onde acaba o ser humano, aí começa o perdão, né? E onde se esgota todo o perdão que você tem que realizar nessa vida, aí eu acho que aí começa você entender o que é o amor. Isso é duro, hein? O coração tem que sangrar. Eu acho que umas 10 vidas aí, mais ou menos. Aí. Diz a lenda, né, que nós falamos na reunião passada, né? O mestre se revela ao discípulo se os pés forem lavados no sangue do coração. E os pés representam a misericórdia. Lavada no sangue dessa coisa que você falou, difícil, hein? E é difícil mesmo. Porque sangra, dói. E os pés significam a nossa totalidade. Nossa totalidade também. O nosso instrumento de liberdade, que nos leva para os lugares todos. É só começar a tentar perdoar, não é nem a perdoar, tentar perdoar, você vai ver que o caminho é bem longo. Né? Porque o perdão, ele puxa coisas de dentro de você que são seus calos, né? Um dos pontos, assim, vamos dar uma psicologizada aqui, né? A aceitação do lixo humano que você é, que é o encontro da sua sombra, é um caminho para você começar a perdoar. Você tem que entrar em contato com aquilo que você deixou de fazer em outras vidas e nessa vida, né? E aceitar que você tem essas limitações, né? E a se ajoelhar e pedir ajuda para o alto, né? Porque a gente fala do mal, né? Sim. Mas a gente tem um mal. E esse mal que a gente tem que transmutar no bem. E essa transmutação do seu mal no bem é um outro caminho. É um outro caminho. É um chicote estrala. Agora, como a gente falou no início, né? Maria, Isabel e muitos outros místicos, eles chegaram num ponto em que a pomba desce até eles e revela para eles o que eles têm que fazer. A escolha, então, não é o que eu tenho que fazer, é se eu vou alinhar a minha vontade com o que a mística e a gnose me revelou. Porque eu também posso ter a mística, posso ter a gnose e não alinhar a minha vontade com tudo isso. Então a escolha não é o que fazer,
Mas se eu vou me alinhar à vontade de Deus, não. Judas se alinhou à vontade de Deus? Com certeza. Com certeza. Foi Judas foi o doloroso. maior. Doloroso, mas... Foi o maior. Judas foi o maior. Porque você escolher emprestar, né, os seus veículos para uma entidade e depois ainda se matar por conta disso, lógico, se matar não literalmente, né? Matar a personalidade talvez foi o mais corajoso ali, né? Ter estômago para fazer isso não é um egozinho qualquer, não. É um super ego, no bom sentido. Não no sentido que castra, né? Toda piada de psicanalista. Apesar de eu não gostar de psicanalista. Vamos lá. Aqui então está. Esse quadro resume toda a nossa peregrinação. Nesse estado de queda, de sofrimento e morte, envelhecimento, até chegar na árvore da vida. Dali em diante, a história é outra. Mas não vamos tentar sair atrás de livros que contam outra história, né? Vamos fazer isso aqui primeiro. De um lado você tem, né, a galerinha da escolha, a galerinha da Lucífera, que comeu o fruto do conhecimento, né, e que produziu todo um jardim maravilhoso no deserto da terra. Essa turma aqui trabalhou tanto no mundo que tornou esse ambiente super agradável que você não quer mais ir embora daqui. Se você quiser tomar um cappuccino, um pão de queijo, é só você atravessar a rua. Tá ali. Isso é fruto da serpente. É fruto dos maçons. Não é fruto dos fios da água. Fio da água é hóstia no máximo. É no máximo. E não reclama. No máximo. E tem a fé que, né, vai rezando. Então, essa turma aqui, que são os construtores, né? Eles decidem o tempo inteiro. E a decisão é algo lucífero, pois significa ter uma vontade independente. Somente o elemento fogo fornece o poder da decisão. Sem fogo não se decide. Conhecer para decidir. E como é que eu conheço com a queda? Trabalhando o pensamento, consumindo o oxigênio, consumindo glicose, queimando o tecido, queimando o neurônio. E esse suando. Suor do rosto. Só que veja, todo o processo, filho da serpente, todo o processo, ele destrói algo, e dessa destruição uma energia liberada, e essa energia então eu a domino. É um processo de dominação. Gasolina, você põe no carro, combustão, libera uma energia, e aí você vai para onde você quiser. Eu pego a natureza, extraio dela a energia que ela tem e uso de acordo com a minha decisão, porque eu sou uma vontade independente. Eu sou Deus, eu me basto, claro que é cristalizante. Eu me torno um Lúcifer quando eu faço isso. Pelo amor de Deus, não é literal, né? Não vai, agora não dirijo mais, né? Não é isso. Só não pensa mais, né? Mas Lúcifer é uma coisa linda. Significa algo lindo. Uma estrela matutina que caiu. Portador da luz. Estrela matutina que caiu. A estrela matutina que caiu. Mas ele é o portador da luz. Conhecer para decidir. Trabalhamos para o conhecimento. E aí você tem a turma de cá, que é a fé e a devoção, representado principalmente por Salomão e por Maria, né? Por Jesus de Nazaré, né? Que já não decide. Por quê? Porque escolha é mais do mesmo. Como que é? Que o Salomão fala, tudo é vaidade, Eclesiastes. Nada de novo. Nada de novo. Né? Tudo que foi será. Tudo que foi será. É o melô do tédio. É o melô do tédio. Até Schopenhauer fica deprimido. Pois em Deus vivemos, morremos e temos nosso ser. Então, escolher trabalhar na matéria é vaidade. E é, né? De certo modo. Só que é só trabalhando na matéria que eu aprendo a ser como Deus.
Eu aprendi, inclusive, a sublimar a vaidade que eu preciso. Aprenda a sublimar. Eu tenho força para sublimar, Aliás, a para porta, conquistar o céu por assalto. Só pela escolha de fogo que eu consigo conquistar o céu. Aliás, se eu não chegar na vaidade, eu não vou ter o discernimento dos meus limites. Eu fico fraco. e a porta que o Lúcifer mais gosta no ser humano é a vaidade para entrar. Né? Mas lembra que Lúcifer é seu amigo. Com certeza. A gente vai chegar lá. Amigo e irmão. Em Deus vivemos, nos movemos e temos o nosso certo, tem que ser atualizado com o trabalho. Com o trabalho. Com a consciência daqui. Aí valerá. Talvez seja, em Deus vivemos, movemos, temos o nosso ser, Nos não, movemos e decidimos. Em Deus decidimos. Essa figura é de um casamento? É, de uma virgem. Então não espere muita coisa. De uma virgem. Olha que lindo, né? Ela está de Pai e Espírito Santo, e ele está de Filho e da outra cor primária da natureza, que é o verde, né? E aquela pessoa que quebra aquela Mostrando a varinha, totalidade. que é o quê? Tá vendo uma pessoa quebrando uma vara com o joelho? Ah, então, eu não sei se alguém sabe, eu não sei dizer não. Eu não fui a fundo nessa simbologia aí. Se alguém Se souber. for judaico, eles têm algumas tradições Alguma tradição? assim de quebrar. Lembrando que ele está com 6 dedos aqui, está mostrando que ele tem nos seus pés a clarividência, né, que o guia. Aqui eu me torno poderoso, mas eu sempre fico suscetível à doença, que é o preço que eu pago. Se eu ficar só aqui, eu vou ficar sempre doente, sempre envelheço, sempre vou morrer. Aqui eu erro e acerto, mas domino. Se domino, eu posso ser vaidoso, afinal de contas eu domino, eu sou o Deus daquilo que eu domino. Né? E aqui, quando eu me basto na vaidade, eu sempre estou trabalhando com a força de repulsão no corpo de desejos. Cedo ou tarde, se eu ficar só com o Miriam-bife, se eu fizer o mar fundido pelas minhas próprias mãos, pelo meu domínio de elementos da natureza, só meu, sem estar afinado com a vontade do alto, necessariamente eu trabalho com a força de repulsão. Porque eu quero... O que a força de repulsão diz? Uma energia que quer firmar a si mesma. Eu firmo um centro falso, eu firmo um sol falso, eu firmo uma escola de mistérios falsa. Interessante, né, Arthur, que para mim isso é fantástico, é que a rainha de Sabá se apaixonou por ele, por Salomão. Isso é demais. É para quebrar no meio, é para quebrar. Assim como o Guinevere se apaixonou por Lancelot e deixou Arthur o coração. Sex appeal. Interessante isso. E é Talvez por isso interessante que fala. também o fato do Cristo escolhe encarnar em Jesus e não em Lázaro. Não em Lázaro. Talvez por isso você fala de que os demônios aparecem, né? Porque cada vez mais que você vai tentando se afastar, o nego apresenta um demôniozinho de acordo com o grau que você está, O né? diabo fala 5.000 idiomas, né? Você sabe Então disso. por isso que é difícil, né? Tem para todo gosto, né? Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Mas, nós vamos ver que o que aflige o ser humano não é o diabo, não é Satã. Não. Estou falando... É o ser humano em si isso. mesmo. São os elementais que nós mesmos criamos. É a gente mesmo. Que é o nosso guardião umbral. Que é a medusa, né? Que vai nos petrificando. Então, mas é isso. Sempre que você dá uma melhoradinha, tem um demôniozinho mais forte, né? Pra você superar. Aí você supera ele, vem um outro. Supera outro, vem um outro. Isso acabou. E haja bíceps, né? Pra malhar, né? Mas eu resolvi isso de uma maneira legal. Sempre que eu estaciono um umbral, eu dou uma gorjeta pura pro guardião. Promovido para Não sei se o Ricardo quer explorar essa história do Cristo encarnado em Jesus. Você quer explorar um pouco isso? Não sei se tem. Eu acho interessante quando a gente observa essas duas linhas, né? Aquela questão de seja feita a sua vontade,
aparentemente você não decide, mas dentro dessa perspectiva é nessa linhagem que o Cristo escolhe ancorar. Porque eu acho, não é o único ponto de vista, mas eu acho que uma faceta dessa história de encarnar nessa linhagem aqui, é porque apesar da frouxidão, por assim dizer, que a não decisão te deixa escravo, a pureza ela está presente. Tanto que Maria é a culminação de toda essa linha aqui. Os puros vêm a Deus. Né? Aqui, se vem o Cristo e fala, quem manda sou eu, pô. Eu que conquisto, eu vou ter que me submeter a você? Não quero eu decidir. Né? E aqui, então, de certo modo, não tem essa resistência. Né? O grande desafio realmente é unir esse binário aqui. Talvez ele tenha encarnado em Jesus, porque nessa época o mundo já estava bem descompensado. Também. E depois ele também ressuscitou Lázaro. Então ele fez o trabalho duplo. Mas Ele é completo. Eu acredito que realmente o que ainda falta muito para o ser humano é a parte água. Né? Sim. Principalmente no Ocidente. Interessante nesse sentido que a gente vê tanto no Pai Nosso, seja feita a nossa vontade, quanto nos momentos imediatamente anteriores ao Crucificação. Seja feita A suposta vontade. Quer dizer, ele está decidindo, né? Claro. Ele está decidindo. A culminação dessa linha é Irã Bif, depois Lázaro, na verdade, Bom, já vou chegar em Lázaro. A culminação é Irã Bif, a culminação aqui é Maria e Salomão, Jesus. Né? Ação e espírito, fogo, reflexo e matéria, água. No símbolo Rosa Cruz, na capa do conceito você tem esse símbolo representando a linhagem de fogo e a linhagem de água aqui. E aí você tem um tipo de binário que é esse. E a gente tem que achar uma liga que permita a união de tudo. Volta um pouquinho, Arthur, faz favor. É muito legal a gente meditar que o fogo do coração ele tem 8 faíscas. O fogo da lâmpada tem 9 faíscas. Então também aí mostra que o nosso coração ainda está descompensado. De certa forma o nosso coração não bate direito, né? Ele tem arritmia. Falta algo essencial nele. E a do centro, que vai para cima, né? Exatamente aquela dali, né? Que acende, né? Isso. De baixo para cima. A ambição é necessária, mas a ambição de servir a Deus e não de servir a mim mesmo. Agora, é fácil falar aqui. Quando você tiver o poder na mão de transformar pedra em pão, aí eu quero ver você falar, não, eu vou servir a Deus. É difícil. É fácil falar aqui na frente de todo mundo, né? Mas sozinho no deserto, com fome. Mas quem recebe esse poder não sabe o preço de pagar pelo mau uso dele, por isso nunca vai usar. Porque ela não significa a Deus. Até a segunda iniciação, que é a tentação, pode-se usar esse poder para o mal. Iniciado. Para se matar, então. Para acabar com o mundo. Não, para se matar. Para formar um centro falso. Porque eu acho que ele verdadeiramente você não consegue usar que não seja com um propósito divino. Eu acho que é uma condição natural. Nós ainda não experimentamos tamanho poder para ter essa afirmação. Você quer conhecer uma pessoa, você tem que dar poder para ela. Poder como a alma. É poder mesmo, não é poderzinho financeiro. Isso aí É poder. Aí sim, mas não é só também ter poder e estar com a barriga cheia, ter poder e estar necessitado no deserto, 40 dias sem comer e com sede. Ou seja, você é testado, no último, e só o coração te permite superar essa tentação, não é o intelecto. Aí ele é bom ser místico por isso. Aí já é bom ser místico. Por isso que o caminho do misticismo não perde a alma. Você nunca é condenado
pelo caminho místico. Você sempre vai ser salvo, só que você acaba chegando no período final da evolução, que na terminologia Rosa Cruz chama período de Vulcano, com temperamento passivo. O ideal é que você chegue lá com temperamento ativo. Não seja... talvez inerte, ou devoto demais, sei lá o quê. Arthur, essa história lembra um pouco o Jó, né? Totalmente. A história de Jó é essa história, é isso aqui tudo. Então aqui retomamos o mistério da encarnação da religião cristã, né? Então nós temos um binário presente, que tem um espírito, sopro, que é o ato puro, que ninguém acessa, representado nessa figura como a realidade, e embaixo a matéria que reflete o espírito. Olha que essa água é pura e serena. Quando eu chego para uma pessoa e falo assim, você já ouviu falar de Jesus? Já! Então, Jesus, e o cara começa a... Como é que está a água dele? Turbulento. Então ele não reflete o alto. O cara está andando na rua, ele tem um vislumbre espiritual. O diabo, que pode ser o próprio irmão maior disfarçado de diabo te testando, ele pega e te joga um conceito na cabeça, no seu campo egóico. E aí você toma ciência disso. Aí, em vez de você pegar e se acalmar como essa água aqui e refletir a lição que isso está batendo no seu coração, que isso está dizendo para você, você começa, não, mas será que isso tem a ver com a minha infância, com meu pai? Não, eu fiz terapia, eu falei isso com a minha terapeuta uma vez, não, mas será que... Eu li no livro, eu não sei o que é lá... E daqui a pouco já esquece, né? Liga o celular e vai o WhatsApp, porque chegou uma mensagem para você, né? Você vai ver o WhatsApp, quem que mandou mensagem, né? Ou alguém deu uma curtida no foto do café da manhã que você publicou agora há pouco. Tem pessoa que eu vendo no Facebook, eu sei a qualidade do suco gástrico dela. Porque ela publica tudo. Aí você vai dizer assim pra mim, se você está vendo é porque também está lá. Pois é. Eu acho que não tiver odor, né? Mas eu fiz análise do suco gástrico. Então veja, o mistério da encarnação, né? O cristianismo tem que passar pela matéria. A gente já falou bem sobre isso. Aí vamos lembrar Plotino, que diz, se o espelho está ausente, e aí não tem escolha, ao meu ver. Quando o espelho não está ausente, ele está ausente, não há escolha. Mas no cristianismo tem que ter espelho. Mas se ele está ausente ou não é como deve, ou seja, ele está em turbilhão, pelo raio marciano, em turbilhão, que confronta, que questiona, que quer quebrar o palestrante no meio com dúvidas, né? Ou que na verdade não é nem dúvida, ele quer só mostrar que ele sabe mais do que os outros, por aí vai. A imagem não se reproduz na matéria, ou seja, você se distancia do alto. Em outras palavras, se a matéria não estiver em consonância com o espírito, não haverá ação conjunta. Se não há ação conjunta entre matéria e espírito, não há mística. Se não há mística, não há gnose. Se não há gnose, não há magia sagrada. E aí a gente fica com uma filosofia que manca, cheio de intelectuais. Arthur, ali na primeira frase, esse espelho nós podemos trocar como o outro semelhante, né? Também. Então você vê a importância da Vênus nesse sentido, de você se relacionar com um espectro cada vez maior de pessoas. Você decidir fazer isso, se lançar no mundo, porque o outro, esse seu espelho, vai dar o retorno e vai, com certeza, melhorar o seu discernimento de escolher. Até você escolher estar aqui ou estar em outro lugar, conversando com fulano ou ciclano, é um exercício venusiano de escolha, libriano. De atração. Nesse sentido, é interessante a gente alinhar a ideia de tem que se fazer de criança. Por quê? Nós somos tão imaturos que quando eu decido ampliar a minha experiência de vida, ou seja, sair da minha condição inerte de mesmice e eu vou expandir,
para que eu possa movimentar Vênus, movimentar Libra, me equilibrar com o mundo, né? Eu vou com uma expectativa carente de que tem que ser do jeito que eu imaginei que tem que ser. Então, quando eu vou me relacionar com as pessoas, eu já tenho pré-conceitos, pré-concepções e preconceitos, né? Que no momento que eu estabeleço a relação, a riqueza desse propósito de movimentar a força de atração está pulando na sua frente. Você, ao invés de ativá-la, você ativa uma carência e aí você fica chateado ou aí não dou conta. Quando você se faz de criança, você fica em expectativa para ver o que acontece a partir dessa nova relação. Por isso que tudo que você vai fazer de novo, você tem que fazer também com o espírito novo, com o espírito de criança. Então, você precisa fazer esse movimento libriano de Vênus, né, também fazendo isso de criança, porque senão você fica também frustrado, né? Você vai acabar querendo projetar a si mesmo no diferente. E aí é mais do mesmo. Não é espelho, é fotografia. É fotografia. Então, em termos práticos, é sempre assim, né? Como é que chama o cara do Eitu? Martin Buber, no Eclipse de Deus, ele fala assim, né? Será que eu estou indo numa palestra, eu estou indo me encontrar com as pessoas pela titulação dele, se o cara é PhD, se o cara é pós-PhD, se o cara é livre docente, se o cara já publicou 300.000 papers, ou porque ele tem alguma coisa para me falar? Então, se você vai pela titulação, você está querendo buscar algo que você espera. Agora, se você vai ouvir o que ele tem para falar, aí a relação eu e tu se estabelece. Só que para você ouvir o que o outro tem para falar, você tem que se esvaziar e se fazer de criança. Ter o temperamento, a gente esquece de ter uma expectativa, de explorar, né? Nós temos que voltar a ser criança. A primeira coisa que qualquer escola de ocultismo fala é isso. Se você não se fizer de criança, você não vai movimentar a força de atração. Não tem jeito. Pastor, desculpe, Por favor, fazer por esse favor. comentário. Eu vou fazer um certo atrito com a palavra que você está usando. Por favor. Você está usando a palavra expectativa. A expectativa está mais para a fotografia do que para o espelho. A expectativa, ela tem uma necessidade interior de quem está falando, de que o resultado seja conforme aquilo que ela está explicando. Talvez a palavra mais adequada que a gente pudesse pensar a respeito seja prontidão. Que ela é mais despretensiosa e ela está absolutamente em estado de criança. É uma palavra mais desarmada. Perfeito. É isso mesmo. Nesse processo, então, em que eu busco a mim mesmo, eu vou ter dois centros, né? O centro da matéria e o centro do espírito. E quando então eu não estabeleço a união entre espírito e matéria, eu fico separado de Deus. Muito bem, já estou terminando para a gente tomar um café e aí a gente volta e termina a palestra de hoje. Com o poder de escolher, porém imaturos, que é o que aconteceu com a queda, né? A queda foi uma certa antecipação, por assim dizer. Quando eu estou com poder para decidir e com os olhos apenas para mim mesmo, eu cometo escolhas equivocadas. E aí então eu começo a sofrer. Mas ao mesmo tempo eu preciso estar sozinho, cego para a visão espiritual, ou seja, totalmente submergido, mergulhado na matéria, para poder exercitar a verdadeira decisão, a verdadeira escolha. A única e verdadeira moção tem que ser o amor, e não interesse, cobiça, medo e dever de sucesso, como já foi falado. Até isso ocorrer, sofreremos, envelheceremos, morreremos. Ficamos divididos, separados e incongruentes. Esse é o estado que nós estamos. Bifurcados, por isso que o diabo tem dois chifres também, né? Somos todos esquizofrênicos. Somos todos esquizofrênicos. E precisamos, de certo modo, de esquizofrenia, porque entrar em contato com o nosso lixo humano seria muito deprimente, né? Prova disso é o mito da caverna, né? Tem uma turminha que não quer acordar, né? O Matrix fala sobre isso. A esquizofrenia também te protege até certo ponto, né?
Mas em algum momento, se você é sincero, ela vai ficar insuportável e você vai ter que sublimar a sua própria esquizofrenia. Então o dualismo é isso. Você tem o dualismo ilegítimo, que é o estado que a maior parte de nós está, que é onde eu acho que eu sou livre, que ser livre é ser em mim mesmo, sem a ingerência de fora, especialmente do alto da parte do Pai. Quando eu encho a mim mesmo da minha própria contemplação, de modo a nos vermos com o princípio de algumas clarezas e satisfações, eu sou casto pelo poder das minhas mãos, eu sou inteligente pelo esforço que eu faço no meu próprio cérebro, eu estabeleço um princípio separado e rival. Um meu e Deus longe de mim. Temos duas unidades, uma real que é Deus e outra aparente que sou eu mesmo. E finalmente, o binário legítimo. Preciso de 2 olhos, sim. Eu preciso do número 2, sim. Eu preciso de matéria e espírito, sim. Mas que estejam sobrepostas, congruentes, para ver a mesma coisa, para agir de modo igual, para enxergar a mesma coisa sem incongruências. E para isso eu preciso do amor. Não há amor sem o amante e o amado. Não há amor sem espírito e matéria. Não há amor sem Cristo e humanidade. Sem o eu e o tu. Não é à toa que um olho é sol e outro é lua. É verdade que você ama porque falta? Porque falta? Na hora que você tiver, você não precisa mais amar. Fala mais sobre, só para entender. Bom, Fala assim que tudo aquilo que você quer porque faz falta. Se você não, tivesse- aí chama cobiça, né? Aí é cobiça, não é amor. É uma deformação do amor. É uma deformação do amor. É necessário, é o que a maior parte de nós fazemos. Hoje em dia você só se movimenta Pela porque falta. você tem pela falta, pela necessidade. Que é e aí me falta. Que carro que falta hoje em dia que é bom, né? Não, fala assim, diz o Não, caminho mas- espiritual, a falta do caminho espiritual. Também. Mas pode ser vaidade também. que eu tô querendo dizer. Pode ser vaidade também. Pode ser que nem comprar um carro novo. Tem gente que trata a clarividência que nem um cara trata viajar para algum lugar. Isso que eu tô querendo dizer. Só o amor pode atribuir valor ao poder. Porque se eu tiver poder sem amor, eu sou um tirano. Só o amor pode atribuir valor à sabedoria. Porque sem amor, eu serei um conhecedor ou um sabichão. Só o amor pode atribuir valor ao próprio ser. A união perfeita de duas vontades, olha que importante, aí que a Carla falou, o que seria não decisão, né? Só acho que foi essa pergunta. A união perfeita de duas vontades distintas e livres, ou seja, vontade binário, são distintas e livres, porém, no amor, a vontade divina e a vontade humana gerará um poder novo, fruto da união dessas duas vontades. Esse poder novo que é a magia sagrada. A magia sagrada ou milagre, ele só pode aparecer se houver a união da vontade humana, escolha devota humana em congruência com o poder divino, com a vontade divina. Esse é o mistério da encarnação ou do Deus homem. A chave da magia divina, magia sagrada, fundamental para redimir a humanidade da queda. Se não houvesse queda, a magia não seria assim. Falamos. O Arthur, você não é escolhido? Se muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nós somos escolhidos. A gente não escolhe. Não escolhe. Mas isso aqui é um processo de escolher ser escolhido, né? Assim, eu me esvazio de mim mesmo Para ser escolhido. para ser escolhido. A decisão que a gente fala é a decisão de caminhar na estrada evolutiva, Entendi. se afinar com Deus, né? Essa que é a escolha. Mas o que fazer, o mestre que vai te falar. Entendi. Acho que dialoga bem com o que o Oswaldo colocou da palavra candidato. Né? Candidato. Necessariamente o seu serviço é candidatar-se.
né? Pelo menos. Isso. E aí, se você tiver a questão da candura, se não me engano, o Oswaldo fez essa ligação da palavra candidato com a palavra cândido, se você tiver essa pureza suficiente, você passa no recrutamento. Então. Isso. Você vai enxergar o face a face, né? Uhum. Vou terminar com essa frase aqui, a gente toma um café, depois volta para terminar. Olha para vocês verem a importância que é de começar a trabalhar no amor, né? Olha a palavra de Cristo, né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Quer dizer, né? Ele só ama. Por isso é aquela história, né? De que quando eu tenho magia, eu não vou lá e te curo com a minha força. Eu tiro de você com a vontade de Deus e assumo a responsabilidade de que você não fez antes. E te deixo livre, sem te julgar. Eu só te aconselho, não peques mais. Esse nível de conhecimento que não julga é um nível de acesso ao amor que é muito, para mim, por exemplo, é muito difícil. Eu sempre estou julgando. Eu estou ainda no nível de julgar o tempo inteiro, a mim mesmo e o outro. Aliás, eu só julgo o outro porque eu devo julgar muito a mim. Com certeza. Você mensura, né? Mensura demais. E é onde há medida, onde há ciência, não há amor. Mas olha o que o Cristo fala, para dar aquela lavada na gente, né? Mesmo que você não escute as minhas palavras, eu não te julgo. Porque eu vim não para julgar, mas para salvar. Então é isso aqui o que a gente tem que almejar, decidir fazer. Isso que a gente tem que decidir fazer. Arthur, antes de liberar o estômago, só acrescentar essa palavra do Evangelho de Mateus, né? Que é terrível. Que é: quem não está comigo, está contra mim. Quem não junta comigo, dispersa. Sim. Ele não julga, porém ele deixou isso claro. Deixa eu falar. Ele já estava tão Ao ponto inicial, hoje nós estamos flutuando em torno do Sol, flutuando no éter em torno do Sol, graças ao nosso Salvador, Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que todo ano, regente do Sol, vem até nós e tira o pecado do mundo, ou seja, purifica o corpo de desejos da terra, tornando disponível para você matéria-prima, força de atração, para que você possa então preencher o seu próprio corpo com esse material. Altruísmo, amor. O Oswaldo já deu a dica sobre Vênus e a casa 7, né, Libra, nesse processo. E Ricardo bem lembrou da necessidade de prontidão para experimentar o novo, como uma criança. Então nós temos que buscar esse mecanismo aqui, né? Nós conseguirmos carregar a nossa própria casa, conseguirmos carregar o nosso próprio corpo. E amanhã nesse seminário, porque sofremos, né? Se a gente entendeu por que a gente sofre, começar o processo de regeneração via escorpião, e via serviço, via pureza, via altruísmo, nós necessariamente vamos nos curar pela sublimação. E quando você se cura, você liberta o Cristo da cruz na matéria. Por isso que pregar o Evangelho e curar os enfermos é necessário. A cura dos enfermos significa a libertação do Cristo. Enquanto houver enfermidade no mundo, haverá Cristo crucificado na terra. Quando o mundo se tornar são, o Cristo será libertado. Por isso que você lembrou que a enfermidade do outro é a responsabilidade de Deus. Enquanto a gente não assumir para si a dor do outro. Carregar, nós temos que em conjunto carregar esse planeta. Praticamente todos os nossos irmãos da Terra, do Sistema Solar fazem isso. Júpiter faz isso, Urano faz isso, né? Até Saturno faz isso, que para nós é maléfico, né? E todos estão ansiando se tornar uma estrela como o Sol. Júpiter está quase ascendendo.
Está prestes a se tornar um próprio sistema solar, Júpiter. Tanto é que já tem as luas para isso. Já tem luas para isso, orbitando em torno. Campos que eram de degeneração passam a ser campos de evolução. Tem até o filme Júpiter Ascende, que vai sair agora, né? Dos irmãos, sei lá o que, do Matrix lá. Wachowski. Bem, nós precisamos desenvolver Não pensa besteira. amor e serviço. Né? E pelo amor nós teremos o contato real com o divino, que nós já falamos desde o início, que constitui a experiência mística. E Max Heindel foi muito feliz quando escreveu o conceito Rosa Cruz do cosmos e também o chamou de cristianismo místico. O conceito tem esses dois nomes. Pelo amor, então, e serviço, você tem contato com o divino. Uma vez em contato com o divino, você pode tomar consciência desse contato. Então você tem a experiência da gnose. E se você executar aquilo que te foi revelado, fruto da mística e da gnose, você chegará na magia sagrada e vai então curar o próximo. No tarô, né? Carta 3, Imperatriz, você tem o cetro, que mostra exatamente essa união da vontade pessoal com a vontade divina. Você tem um globo dividido no meio, né? Como se fosse um equador, em que a parte superior, se a gente virar, né? Virar não é para, não tem nenhuma simbologia virar esse cálice, é só para a gente visualizar melhor, né? O cálice. Você vê nitidamente um cálice aqui, né? Que é a taça superior. Embaixo você também vê um outro cálice, representando a nossa vontade embaixo, ligada à vontade de cima. E esse círculo mostra então a totalidade. Você ligado a Deus, a sua vontade, a sua ação ativa em sintonia com a vontade do alto. Né? O globo divide em duas partes, zona equatorial, duas partes, duas taças. Taça encimada pela cruz, sustentada por a outra taça pelo bastão. E a união dessas duas vontades, olha que bonito, resulta do influxo da cruz aqui em cima, que escorre, a vontade de Deus que escorre e preenche a taça da sua vontade. Ou seja, a sua vontade se preenche com a vontade de Deus, fica congruente. E dessa união desce o sangue divino mesclado com o seu sangue, quer dizer, Deus que se faz matéria, que encarna, e desse ponto aqui desce, e aqui embaixo surge uma gota de sangue, né? O sangue sagrado do alto se concentra e torna a gota de sangue humano, pela palavra e pela ação. Então desse ponto aqui de baixo sai uma gota, que é a união das duas vontades, e essa gota de sangue é usada para que você possa purificar os enfermos das doenças. E aí então o milagre é restabelecido. A mobilidade, o reequilíbrio com a lei de causa e efeito é restabelecido. Curar o próximo é ensiná-lo a se reequilibrar com a lei de causa e efeito. Mas veja, qual é o problema do doente hoje? O doente ele chega para você e fala assim: por favor, doutor, me cure para que eu volte a ter a vida que eu tinha. Aí não rola, né? Uma analogia que eu não terminei ela ainda, vocês podem até me ajudar. Pensa uma pessoa que não tem mais pernas e você devolve as pernas para ela. O que ela vai fazer? Ela vai andar. Só que antes ela andava para onde ela queria, com a própria vontade. E foi por isso que ela perdeu as pernas. Hoje, quando você restabelece a mobilidade do outro, não adianta ela pegar essa liberdade e voltar a decidir errado que a fez adoecer.
Normalmente volta mais duro, né? Aí fica sem braço. Fica sem braço também, fica sem perna e sem braço. E a coisa vai até virar uma orelha. Lembra do Monty Python? Orelha surda. O Monty Python tem uma cena bonita dessa, que o Rei Arthur vai cortando todos os membros do cara e o cara fica só um toquinho chamando ele pra luta. Enfim. Viu, Arthur, você tem mencionado o sangue, né? E é legal a gente lembrar que o sangue ele não pode existir sem o suor e sem a lágrima. O sangue, o suor e a lágrima é um tripé que eles trabalham sempre juntos. Né? O sangue está associado ao amor, a lágrima à esperança e o suor ao conhecimento, como você bem lembrou no começo, na gnose. Então, o sangue, suor e lágrimas é o caminho de quem escolhe, né? Vai ser regado, é o caminho regado de quem faz a decisão, a escolha do reencontro com o Pai. Esse é um caminho. Milagre, a partir disso, o milagre, a magia divina, o curso sanguíneo, né? O bebê, o rosto deixava de ficar azul. Mais ou menos o raciocínio é simples, né? De modo simplista falando. E aí o título do filme é Quase Deus, né? Então, quer dizer, é um centro falso que quer se firmar. Necessariamente está agindo com a força de repulsão. Por isso, então, você nunca cura. Porque eu busco curar o próximo com a força de repulsão. Nunca vai acontecer. Tanto é que no filme, quem merecia o crédito era o Felipe. Ele foi reconhecido depois, né? Médico e tal. O sangue sagrado se une à essência vital do sangue humano. O mistério do Deus homem se repete e se reitera o homem miraculoso do Deus homem. Quer dizer, quando a gente consegue esse estado aqui, nós reproduzimos o milagre do Deus homem em nós. O Cristo realmente nasce em você. A ação e a palavra humana são os frutos da união, sangue divino com o sangue humano, que é a magia sagrada. E essa união tem sempre a finalidade de restaurar a liberdade. Magia sagrada só tem razão de ser porque ela quer restaurar a liberdade, perdida na queda. Restitui a visão de cegos, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem e mortos ressuscitam. Aos pobres o Evangelho é anunciado. E a magia pessoal, não a magia sagrada, como bem foi falado no início, seria o mesmo que permanecer no estado da queda, preso no círculo da serpente, ou seja, em si mesmado, cheios de si, egocêntricos, narcísicos, mas desenvolver ao mesmo tempo o conhecimento oculto das coisas. O que acontece com a pessoa que estuda ocultismo e escolhe pôr em prática só aquilo que ele estuda somente na hora que ele quer, né? Segundo alguns livros, esse cidadão vai começar a trabalhar com uma magia muito perigosa. Os autores que é o Papus, Henri Cornelius Agrippa, Eliphas Levi, Jim Herbert e Arthur Avalon, né? Eles nos advertem, né? Contra o perigo da falsa magia ou da magia pessoal, prevenindo o leitor contra a tentação de praticar um método tântrico e despertar o poder da serpente, da medula ou kundalini, para fazer subir para a cabeça para o centro Sahasrara. Como é que fala? Aquele que se aventura a isso, ou seja, fazer a kundalini subir sem trabalhar com a vontade divina, sem ser guiado por um mestre autêntico, o que é certamente impossível no Ocidente, olha só, encontrar-se-á em situação muito parecida com a de uma criança a qual se permitisse brincar com todas as drogas de uma farmácia, ou andar com uma tocha dentro de um depósito de fogos de artifício. Distúrbios cardíacos incuráveis, destruição lenta da medula espinhal, desordens sexuais e loucura esperam aqueles que se arriscarem a ela. Então ele dá uma dica, né? Fica a dica, né? Cuidado de trabalhar com magia, né? A magia ela só é verdadeira se for sagrada ou divina. E aí,
junto com essa questão das forças das trevas, dos irmãos das trevas, a gente tem um hábito enorme de colocar a culpa, né, em Satã, Belial, Lúcifer, Mefistófeles, né, pelos nossos males, né? Mas na verdade, tudo aquilo que é entrave subjetivo, que a gente trata em psiquiatria, trata em psicologia, nada mais é do que o reflexo do próprio guardião umbral do paciente, que começa a estabelecer uma comunicação com o cérebro, com a neuroquímica do cérebro do paciente, e aí a partir daí sintomas, alterações de percepção, alterações do juízo de realidade, escuta de vozes subjetivas, pensamentos obsessivos intrusivos, como acontece no toque, que você às vezes vê uma pessoa com a mão o dia inteiro travado aqui, ele acredita que se ele abrir a mão, uma pessoa, a mãe dele lá na Bahia vai falecer, então ele tem essa, ele fica o dia inteiro escravo disso daqui, se falar, não é possível, é impressionante como as neuroses de obsessão são fortes, e o próprio paciente sabe que isso é uma loucura, mas ele não consegue deixar de fazer. Ou seja, essas sim são as verdadeiras obsessões. Eu tenho uma série de experiência com tratamento psiquiátrico, né? E normalmente eu mando o paciente que tem toque, que acha que Lúcifer está atrás dele, ler o livro de Jó. Eu sempre faço isso, justamente para ele ver como que o diabo age. E para ele ver que o que está acontecendo com ele não é o Lúcifer, porque só dele saber que não é o Lúcifer ele já fica mais calmo. Porque você não vai falar de ocultismo com o cara, o Lúcifer na verdade é seu amigo, ele está te tentando. Né? Você vai falar, mas também não vai falar para ele, olha, esse é o guardião umbral, é a soma de todos os seus pecados, né? Também vai melhorar a situação. Mas só o fato dele estudar, e normalmente se ele acredita em Lúcifer, ele é religioso. Porque um cético não vai falar que é Lúcifer que está... vai falar qualquer outra coisa, né? Então, você dá o livro de Jó para ele ler, subliminarmente você vai trabalhar uma série de reequilíbrios, porque a leitura do texto sagrado, mesmo que a pessoa não saiba, ela regenera a saúde, mesmo que ela não saiba, por isso que ler a Bíblia mesmo é fundamental. Mas também esse contraste, esse exercício de contraste de como o diabo opera com o homem, de certo modo ilumina mais a mente dele para ele lidar com o próprio demônio que ele mesmo criou. Uma coisa que me intriga, Arthur, vamos lá. acho que você pode ajudar a compreender. Vamos supor que o indivíduo ele já entrou num processo degenerativo de queda livre, que ele já está no limbo. Está um rio, né? Está no limbo. Você acha que, mesmo assim, a Talking Cure, a palavra, a leitura, pode ajudar o Mercúrio dele a entender sua situação e ele começar a estabelecer uma escada de Jacó para começar a subir? É uma pergunta muito boa. Eu acho que sim. Mas talvez o Talking Cure tem que ser bem direcionado, né? Porque a chance de você ficar nos miasmas lunares, né? Que o assombra, né? A subjetividade estragada, é muito fácil, muito tênue, né? Muito fácil chegar. Ela engole. Então, se você fizer uma abordagem mais direcionada, não deixar a subjetividade da pessoa, como a psicanálise sempre promove. A psicanálise é só subjetividade. A psicanálise não está interessada em cura. Aprenda isso. Não está. Freud fala isso, da obra de Freud. A psicanálise está interessada no processo psíquico. É sádico. O terapeuta adora ver o processo psíquico e dentro do sofrimento do cara. Isso é bem complicado, por isso que eu não gosto tanto. Mas assim, se você souber fazer uma abordagem diretiva, você consegue sim, talvez aliviar o fardo dele. A vantagem de saber horas planetárias é que você pode saber o momento certo de fazer isso ter mais eficiência. Mas é bem difícil, acho que nem Hércules conseguiria assim, chegar na cura, mas eu acho que dá para você sim trabalhar alguma coisa. Dá para você melhorar sim. Com muito esforço, muita persistência, mas dá sim. Eu normalmente, em casos assim, esquizofrenia crônica grave, né? Eu realmente, as nossas expectativas em relação ao paciente, elas são bem controladas, assim. Você tem metas bem plausíveis, bem concretas,
e aquilo tem o mesmo, a gente sabe que espiritualmente se ele atingir alguma melhora, mesmo que mínima, tem o mesmo efeito que uma cura maior, né? Que a gente tem que ter fé que a loucura de Deus é mais sábia que a mensuração da mente humana. Mas eu acho que sim, eu acho que dá para ter algum alívio, sim. Eu responderia que sim, eu tenho que crer que sim. Porque levando isso para a questão da fraternidade, tem muita gente pirada que procura a fraternidade, né? Geralmente quem busca espiritualidade é meio borderline. Tem um pezinho no pré-psicose. Eu faço plantão aqui, eu sei. Você não sabe se você está aqui ou no consultório. Você tem razão. Então, eu acredito que ensinamentos esotéricos, bem direcionados, podem começar a arrumar um pouco a casa da subjetividade. Pode. O que eu acho, Oswaldo, é que, assim, falando da filosofia, eu acho que sim, mas falando de nós que estamos aqui, não. Porque nós somos muito moralistas. Né? A pessoa começa a falar, você não tem empatia. O doente, você não pode ter escrúpulos para ouvi-lo. Você não pode ter escrúpulos, não, mas moral, né? Censura. Você tem que escutar o cara na coisa mais horrível que ele tem para te falar, né? Que é mais escuro para ele. Sem censura alguma, com neutralidade, sem julgamento algum. E eu acho que a maior parte de nós que ficamos aqui, acolhendo as pessoas que vêm aqui, não tem essa maturidade pessoal para poder acolher esse tipo de população que sofre. E falamos que amamos o Cristo, né? Mas a filosofia em si eu acho que sim, mas nós, ocultistas, temos que dar um avanço de amadurecimento absurdo. E nos julgamos aquarianos, não somos. Olha. Com certeza. Mas eu acredito que sim, eu acredito que dá para você trabalhar um pouco de Mercúrio, mas é difícil, né? Você pega um ascendente em Câncer, por exemplo, às vezes o cara nem tem tanta neurose assim, mas só é totalmente negativo, fica nas emoções, plexo solar puro, palpitando, né? Não ativa nada aqui em cima, né? Então é difícil, tem que ter só com devoção mesmo. E mesmo porque, Oswaldo, eu vou falar daqui a pouco, né? O próprio livro do Anônimo fala, não é na verdade o intelecto que faz uma cura, né? Assim, a gente, numa palestra, por exemplo, não é muito bem o que a gente fala que inspira as pessoas, né? É na verdade o que está implícito no palestrante que inspira mais a pessoa do que o que ele fala. Por quê? Porque o intelecto ele serve apenas para talvez tirar alguns obstáculos que estão entravando, mas aquecer realmente o coração do outro para que ele tenha a força interior para ele mesmo sair, com a palavra a psicoterapia está falida nesse ponto. Eu diria assim que o intelecto ilumina a estrada, mas não é o combustível do carro. Perfeito. Querendo ou não, a psicoterapia é uma luz, mas o cara sai do consultório e continua com a mesma vida. Tanto que tem aquela piada esdrúxula, né? Quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada? Um desde que a lâmpada quer ser trocada. Ou seja, né? É isso. Quer dizer que você não faz nada. Porque é uma prática puramente intelectual. Né? Agora, existem catarses, existem técnicas realmente que você... Psicodrama, por exemplo, é uma coisa que você acessa a emoção. Você dramatiza um evento neurótico e a pessoa entra em contato com aquilo e realmente promove catarse, promove uma série de expulsão de demônios, né? E às vezes na hora que a pessoa está sentindo aquilo, você fala, qual é o nome desse sentimento aí? Raiva! Alívio, o nome é o demônio, né? Mas você tem que ter um bom manejo técnico enquanto terapeuta para não deixar o cara... deixar a lua fazer a festa, né? Que é difícil, porque o cara sempre vem cheio de elemental grudado, né? É bem difícil. Leva pro Rafa rápido. Um mangueira. Aquele mangueira de bombeiro, né? Dá uma geral antes. Em Gálatas, São Paulo diz: carregai o peso um dos outros e assim cumprirei a lei do Cristo.
descristalizar e libertar as duas asas humanas. Essa que é o maior propósito da magia sagrada. Tanto que a imperatriz, ela está sentada e ela tem duas, como se fossem duas asas, né? Que o pessoal fala, será que é a própria cadeira que ela está sentada, o móvel, né? Mas aquilo também remete a uma asa, né? Só que são asas de pedra, asas cristalizadas. Asas ainda em potencial, você ainda está paralítico em relação ao seu poder espiritual. E a magia sagrada vem então e descristaliza essas duas asas e te restitui a dignidade espiritual. É muito bonito, numa das cartas do Honório, ele diz que o braço, ele tem que se transformar em asa. A vocação do braço é ser asa. Sim. E para ele se transformar em asa, você precisa desenvolver a capacidade de abraçar o próximo. Abraçar no sentido não só físico, né? Claro. De força de atração pura, né? De carregar aqui, né, que o São Paulo falou, né? Carregar o peso uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Agora veja, só para a gente, já estou indo para o final, a verdadeira magia sagrada, ela nunca torna o paciente passivo, esperando o médico, o terapeuta, ou quem quer que seja o curador, realizar o movimento todo. O que ele faz? Ele dinamiza o próprio poder do paciente para que o paciente se liberte. Mas aí o desequilíbrio com a lei, ele acolhe para ele mesmo e aguenta o tranco depois, porque ele tem estrutura para isso, ele trabalhou para isso. Então, qualquer magia que coloque o paciente na posição passiva, ela não pode ser uma magia verdadeira, ela é uma magia pessoal. Quais métodos a gente vê que tornam tanto o médium quanto a pessoa passiva, a própria mediunidade? A mediunidade, tanto o condutor é passivo ao espírito, quanto o paciente é passivo para receber o magnetismo todo lá, né? Então, assim, eu vejo... Onde você frequentou essa Você não sabe nada. Vai sair no YouTube. Não me filmou, tá? Apaga. Não, faz aí. Faz aí agora. Faz aí. Traz a roupa branca. Essa você foi benzida. Agora, hipnose. Você tem paciente de cirurgia, por exemplo, que se você não hipnose, ele não pega anestesia. Não pega anestesia. Então a hipnose pode ser uma solução nesses casos. Agora o cara chega com fobia, você vai lá e hipnotiza o cara para o cara parar de ser fobia? Não adianta. Não adianta. Porque a hora que eu morrer, a fobia do cara volta. A não ser que eu comece a obsedar ele do lado de lá, mas eu não vou querer. Você pulou uma, o necromante. O necromante. Porque eu não sei. Que é a minha área. Necromante eu não sei. Fala aí. Eu tenho a estação do escorpião, né? Não, pode falar de necromante. Necromante, já o próprio nome já diz. Você usa a energia de desencarnados ou desencarna pessoas para usar a energia dela. Você acelera o processo de desencarne, claro, não tem nada a ver com o etanado. Isso é bem grave. Desencarna pessoas, interessante. Ó, esse aqui é um bom exemplo, né? Da Santa Ludovina, assim fala. O que ela fazia, né? Essa santa aqui, ela ficou muito tempo na Holanda, num quarto só vivendo de hóstia. E nunca saiu do quarto. E ela sempre, e por um bom tempo, ela sofria, durante longos anos, ela sofria as consequências do álcool. Mas, cara, ela nunca bebeu, nunca saiu do quarto, como é que ela sofria as consequências do álcool? Porque enquanto ela estava sofrendo no quarto, um dependente de álcool se recuperava na cidade. Então veja, ela, do quarto dela, enquanto ela conseguia, lógico, sair do corpo dela com uma auxiliar invisível, ela ia lá, realizava toda a performance de cura, tirava a doença do fígado do alcoolista e trazia para si. E quem estava vendo de fora, como é que essa pessoa está sofrendo, está bêbada, né? Como é que ela está bêbada no quarto?
Porque ela traía para ela as dores do próximo, sem sair do quarto. Isso é magia sagrada, isso é magia divina. Então, o mago divino não projeta suas forças vitais, né, sobre o outro, a sua vitalidade e os seus fluidos em outrem, mas ao contrário, assume o que nele era malsão. Há uma força maravilhosa que converge sobre